Então, a ideia aqui é apresentar para vocês alguns conceitos básicos relacionados ao teste de hipótese. Então, eu quero apresentar principalmente o que é o conceito central no teste de hipótese, que é a gente calcular esse p-valor. Então, o p-valor ele é uma dos protagonistas do teste de hipótese nos testes clássicos estatísticos. Essa parte da partição de variação eu vou falar em outra aula, que seria a segunda parte dessa aula. Então, vamos falar sobre inferência, né? O que é a inferência estatística? Basicamente, a inferência estatística é a gente fazer uma afirmação a partir de um conjunto de dados que são a nossa amostra, ou seja, a gente não tem a informação sobre o todo, a gente tem informação parcial relativa a essa amostra que a gente fez, e a gente, a partir dessa amostra, quer fazer uma afirmação. Então, a gente quer falar sobre algo com alguma certeza. E essa afirmação, a gente quer associar ela à imprecisão que está associada a essa afirmação. Então, essa medida de imprecisão, que é um conceito central na inferência estatística. A gente sabe que a gente pode errar. Então, a base do teste de hipótese é que a gente sempre sabe que pode incorrer em erro. Então, a gente não quer incorrer em erro, mas a gente também não quer ter a certeza absoluta, a gente quer simplesmente fazer a afirmação e associar essa afirmação a essa medida de imprecisão. Tá? Então, esses são os conceitos básicos que eu quero tratar nessa aula. Então, para isso, eu vou pegar um conjunto de dados que é um censo de palmitos, de Euterpe edulis, então de palmeiras, e a gente vai pegar a informação que vem da região de Carlos Botelho, que é aqui no litoral sul do estado de São Paulo. Então, Carlos Botelho é um parque estadual, e a gente tem uma porção lá da floresta de Carlos Botelho que a gente fez um censo. Então, o censo não é uma amostra, o censo é você pegar todos os indivíduos numa certa região, então você tem a informação completa dos indivíduos nessa porção da floresta. Tá? Então, é a partir desses dados que eu quero brincar um pouquinho. Aqui está o palmito, né? Então, uma árvore muito elegante e uma das principais árvores da floresta atlântica. Ela tem densidades muito altas em florestas preservadas e ela quase está extinta em fragmentos, em florestas onde há extração dela. É uma das espécies ameaçadas de extinção. Então, vamos lá olhar esses dados. Então, aqui eu tenho o meu script. Eu vou iniciar, então, a sessão aqui do R. Estou removendo tudo que está na minha área de trabalho. Vocês estão vendo bem o script? Está tudo certo? Tá? Dá para ver o texto também, tá legal. Eu acho que se você aumentar um pouquinho, fica melhor, né? Tá. Então, vou aumentar um pouquinho. Melhorou? Tá bom. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu faço, eu não vou nem olhar o que tem na minha área de trabalho, eu vou simplesmente limpar essa área de trabalho, e é o que eu estou fazendo aqui, na primeira linha. E depois eu estou subindo os dados que eu preciso para a minha sessão. Então, eu estou carregando os dados de uma maneira diferente. Eu estou aqui dando um load, em vez de um read table. Por que eu estou dando load? Porque eu guardei os dados no arquivo RData. Então, esses dados estão lá no RData, e eu estou fazendo load desse arquivo que está no meu diretório de trabalho, numa pasta chamada data. Então, lá dentro de data tem esse arquivo que está aqui, e eu vou lá e carrego, né, esse RData. Tudo que tiver dentro do RData, porque assim, quando a gente quer salvar um objeto no R de dados, a gente pode usar o write table, e ele vai salvar para a gente um arquivo de texto para dados tabulares. Só que você só consegue salvar esse tipo de informação nos dados tabulares. Então, se você tem objetos como listas, como um array
Você não consegue salvar com read table. Então, a alternativa para esses tipos de informação é você salvar como RData. E aí você salva esses objetos que são um pouco mais complexos. Bom, salvei, eu preciso saber o que ele carregou, né? Porque assim, ele carregou o que está lá dentro daquele RData e pode ter mais do que um objeto. Você pode guardar no RData quantos objetos você quiser. Então vamos lá ver qual objeto que eu tenho ali. O único objeto é esse, Palm CB de Carlos Botelho. Qual que é a estrutura desse dado, né? Simplesmente um vetor de tamanho. Então são os tamanhos que são os perímetros, a altura do peito desses indivíduos que estão lá nessa porção da floresta. Então, a altura do peito é uma medida padrão para estudo de árvores em florestas, que é 1,30 m de altura. Tá? Então, vocês já usaram o CAP, né? Tem nos nossos dados, outros tipos de dados que a gente tem durante o curso, que vocês devem ter já acessado. E aqui a gente tem o PAP, que é perímetro, altura do peito, que é a circunferência também, a mesma coisa. Então a gente tem essas informações que estão aqui, tá? Em centímetros. Então a única coisa que tem é esse vetor de informação dos perímetros. E a gente vai então, vamos dar uma olhada nesses dados, né? Eles são quase 2.000 árvores que tem nesse censo. Vamos abrir uma janela gráfica, já na posição que eu quero aqui da minha tela, uma certa dimensão. Estou mudando alguns parâmetros gráficos, que eu sempre mudo logo de cara. Então, o LAS, que é a questão das legendas dos eixos, como é que elas estão posicionadas. Aumento um pouco os elementos. E aqui estou aumentando também a legenda. E aí eu faço o histograma desses dados. Então, histograma padrão. Não mexi em nada no histograma. Tudo bem? Então, esses aqui são os dados. Estão concentrados aqui valores menores. Isso é típico, né? Porque a gente tem aqui um limite. O limite que a gente definiu como o tamanho mínimo dos indivíduos para a gente poder incluir no censo foi de 15 centímetros, e por isso a gente tem aqui esses dados truncados em 15 centímetros. E a gente pode calcular, então, estatísticas relativas a esses dados. Então, a média do palmito em Carlos Botelho é de 32,6. Tá? Então, essa é a média dos palmitos nessa porção da floresta. E eu posso, a partir desse censo, simular a situação que é a gente fazer uma amostra de palmitos nessa floresta. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou simular uma situação em que eu vou na floresta, nessa porção de floresta que eu tenho essa informação, e faço uma amostra, tá? E agora não é mais um censo, agora é uma amostra. Como é que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês. Primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou usando uma função que fixa a semente aleatória de números aleatórios do R. Tá? Então, o que significa isso? Significa que se alguém pegar a mesma semente e fixar a semente no mesmo número, na hora que ele fizer qualquer amostra aleatória de dados, usando o rnorm ou qualquer outra função que tenha algum algoritmo de uso de números aleatórios, na realidade pseudo-aleatórios, mas tudo bem, ele vai trazer para você os mesmos números. Então, a amostra aleatória que vai ser feita vai ser a mesma, porque a gente fixou essa raiz da semente aleatória. Tá bom? Então, aqui eu estou fixando em 22, podia ter fixado em qualquer valor. Então, se você fizer qualquer coisa com essa semente aleatória no seu computador, vai dar o mesmo resultado que eu estou fazendo aqui no meu. Tá? Então, para isso que serve essa função. E eu vou usar aqui uma outra função que vocês já usaram, ou a gente já mostrou para vocês, que é o sample. E eu falei para vocês que o sample, ela é uma função que bagunça os elementos dentro de um vetor, tá bom? E ele não só faz isso, ele não só bagunça, ele pode também fazer amostras aleatórias desse vetor. Então, se você fornece um vetor para a função sample,
e você fala para ele, olha, eu quero 10 elementos desse vetor, ele vai lá e pega 10 elementos desse vetor. Então, é uma das formas que ele pode trabalhar. Então, ao invés de bagunçar, o bagunçar o que é? É simplesmente pegue todos os elementos desse vetor e coloque em ordem aleatória. E se você falar assim, pegue só 5 elementos, ele faz a mesma coisa. Ele vai lá, pega 5 elementos em ordem aleatória. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fornecendo a função sample, eu estou fornecendo o vetor de dados de palmito de Carlos Botelho e estou pedindo para ele fazer uma amostra de tamanho 10. Tudo bem? Então, essa é a função sample. O que ele me retorna? Me retorna 10 valores. Tudo bem? Se eu fizer isso de novo, ele vai me retornar outros 10 valores. Então, são outros valores que estão lá dentro desse vetor, que é o vetor com os dados das palmeiras. E eu posso, a cada vez que faço isso, fazer uma amostra e medir qual que é, e calcular qual que é a média dessa amostra. Tudo bem? Então, estou simulando a situação de que a gente vai lá na floresta e pega 10 palmitos e calcula a média desses 10 palmitos. Pois bem, então eu vou lá e calculo a primeira vez. A minha média de 10 palmitos que eu fiz a amostra é 39. Não sei se vocês lembram, a média da população de palmitos do censo é 32,6. Tá? Então saiu um pouco dessa média de 32,6. Se eu fizer isso de novo, eu vou ter outro valor. Então, o primeiro valor foi 39, o segundo outro valor foi 29. Olha que diferença, né? Então, a estimativa que eu tenho da minha população, ela vai variar muito. Por quê? Porque minha amostra é muito pequena. O que acontece? Aqui de novo, deu um número baixo. Se eu fizer mais uma vez, um número alto, né? Além do que da média da população. Então, eu não vou ter o valor exato da média, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma variação ao longo desse valor, que seria a média da população, que é de 32,6. Tá? 32,6? Sempre esqueço, vamos lá. 32,6. Tá? Então, é isso. A gente, quando tem uma amostra, a gente não tem a informação que a gente gostaria, que seria a informação da população. A gente tem o quê? A gente tem a possibilidade de fazer uma estimativa do que seria esse valor na população. E essas estimativas, elas têm a tendência a variar mais ou menos, ou seja, ter mais variabilidade associada, dependendo do tamanho da sua amostra. Então, se eu aumentar a minha amostra aqui para 100, a gente vai ver que vai variar também, mas essa variação é menor. Tudo bem? Então, essa é a relação que existe entre o tamanho amostral e a precisão da nossa estimativa. A nossa estimativa vai ser mais precisa conforme a gente tem tamanhos amostrais maiores. E eu quero mostrar para vocês a gente fazer isso, repetir esse experimento de voltar a campo e fazer amostras de diferentes tamanhos nessa porção da floresta onde a gente tem esses palmitos lá. E para fazer muitas e muitas vezes, a gente podia ficar copiando essas linhas aqui, né, copiar muitas e muitas vezes, mas se a gente quiser fazer 1000 vezes, vai ser um pouco entediante. Entediante a gente ficar copiando linha 1000, 200, 1000 vezes. Então, para repetir essas tarefas que são recorrentes, a gente usa os ciclos na programação. O ciclo, nome técnico é iteração, a gente faz as iterações, e eu vou ensinar para vocês aqui como é que a gente faz as iterações no R. Então, a primeira coisa, a gente precisa usar uma função que se chama for. Então, for é o carro-chefe para a gente poder fazer iterações. Tem outras funções? Tem outras, mas você consegue fazer tudo o que você precisa de iteração com o for. Então, ele é o carro-chefe, é como se fosse o read table, né, que faz a leitura de dados. Você tem o read CSV? Tem, mas assim, no final das contas, você tem lá
é só o read table que está por trás do read CSV. Então, for é a mesma coisa. Você tem uma outra função, por exemplo, que se chama while, que é o quê? É o for até um certo valor. Você pode fazer isso também com for. Então, vou ensinar para você só o for. O que o for ele precisa como argumento? Ele precisa que você crie um contador, que é esse elemento que você coloca na primeira posição. Então, esse zinho que está lá, ele não precisa ser o i. Você pode dar qualquer coisa aqui. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, Ale. Não tem problema nenhum. Eu estou criando um objeto que vai ser usado durante os ciclos. Ele vai ser usado para quê? Ele vai ser usado para que seja atribuído a ele os elementos que estão nesse vetor que está colocado aqui. Então, o Ale, nesse caso, ele vai receber, na primeira vez que ele cicla nesse for, o valor da primeira posição desse vetor que está aqui. Tá? Então, vai ser 1. Depois, na segunda vez que ele cicla aqui, ele vai pegar a segunda posição desse vetor e assim por diante. Tá? Não precisam ser valores, pode ser qualquer coisa. É um vetor, ele vai pegar pelas posições. Então, vamos voltar aqui para i. E é onde você coloca os argumentos, que são esses argumentos principais. E depois você abre a chave e fecha a chave, e tudo que está no meio das chaves é o que vai rodar nos ciclos. Então, o que eu estou fazendo aqui a cada iteração? Eu estou pegando e estou pedindo para o R retornar na tela o quê? Uma tabulação. Vocês lembram de barra invertida T significa tabulação. Então, me retorna uma tabulação, então ele vai dar um tab na sua tela, no console do R. Me retorna junto com a tabulação o i, ou seja, o que está atribuído a esse objeto chamado i. E depois do objeto i, me retorne uma quebra de linha. Quebra de linha no R, eu não ensinei para vocês ainda, mas é barra invertida N, tá bom? Então esse é o símbolo em caracteres que significa quebre a linha num string, numa cadeia de caracteres, né? Então você tem lá uma cadeia de caracteres, se ele encontrar um barra N, ele vai quebrar a linha e vai continuar na linha de baixo. Acho que vocês já fizeram isso num gráfico. Bom, eu vou rodar isso tudo aqui, e nós vamos ver o que vai retornar. Então, retornou o que eu pedi. Né? Tab, primeiro valor 1, 2, 3, sempre quebra de linha, tab, 2, quebra de linha, tab, 3, e assim por diante, que é esse comando aqui sendo repetido 10 vezes, e a cada repetição ele vai pegar o i como sendo posições diferentes nesse vetor que está aqui, de 1 a 10. O cat é a função que faz isso, que retorna na tela. Você lembra do print? O print está lá atrás, né, na nossa primeira aula. O print retorna também na tela o que você fornece a ele. O cat faz a mesma coisa, mas ele faz, além disso, a junção desses strings que estão aqui. Tá bom? Ó, o cat nada mais é do que você colocar para fora, né, os objetos que estão ali, concatenando eles, ou seja, agrupando eles para representar. Ele funciona mais ou menos como a função print. É isso. Definição rápida do cat. A lógica é, o for me permite criar um objeto, qualquer que seja ele, e esse objeto, ele vai mudar a informação que está atribuída a ele conforme os ciclos. A cada ciclo, ele vai pegar os valores que estão aqui e vai pegar o seguinte no próximo ciclo. Então, ele vai começar com 1 e vai terminar com 10. É isso que a gente faz. É como se a gente estivesse atribuindo ao i, no primeiro ciclo, a primeira vez que passar aqui, a gente vai chamar o i de 1. Por que 1? Porque é a primeira posição desse vetor que está aqui. No segundo ciclo, esse i vai ser 2. E assim por diante, até chegar ao número 10. Por que até o 10? Porque aqui o vetor vai só até 10. Então é isso que vai acontecer. Só que a gente não precisa fazer isso, porque se a gente tivesse que fazer isso, também não ia adiantar muito. O for faz isso para a gente, ele vai atribuindo esses valores para o i. Então o i só serve para isso, ele só serve para a gente atribuir
os valores a ele a cada ciclo. Depois que passou por aqui, o que acontece? Vai rodar o que está aqui de script. Tudo que você colocar de linha de comando abaixo desse for, ele vai rodar a cada ciclo. Se o i tem valores diferentes, eu estou colocando na tela esses valores diferentes a cada uma das rodadas, tá? Não tem sentido nenhum fazer isso, não tem? Porque se a gente quiser colocar valores de 1 a 10 na tela, assim, é fácil a gente usar o vetor de 1 a 10 para fazer isso. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês a lógica que está por trás. Então, a lógica é essa. A gente vai ciclar. O que for atribuído aí vai ser os valores que estão aqui. E a cada ciclo eu vou passar para a próxima posição desses valores e vai ser atribuído ao i. Print. I. Então ele está colocando o i, que está aqui nesse print aqui, e depois ele vem para essa segunda linha de comando. Ele vai dar uma tabulação, vai fazer o i aparecer de novo, e vai fazer uma quebra de linha. Aí depois ele vai para o segundo ciclo. O i agora vai ser 2. Print, né? Colocou o 2 aqui, e deu uma quebra de linha, desculpa, deu uma tabulação, colocou um novo i, e fez uma quebra de linha. Essas lógicas, elas não são triviais. Eu demorei muito para incorporar, por exemplo, esse ciclo na minha cabeça como uma lógica intuitiva. Ela não é intuitiva no primeiro momento, mas ela é super poderosa. Eu vou continuar aqui um pouquinho e eu vou pedir para vocês, quando chegar no final da aula, se vocês ainda tiverem com dúvida desse for, vocês me perguntem de novo no final da aula. Vai ter isso no tutorial e a gente precisa que esse conceito fique claro para vocês. E a gente tem ainda a próxima aula, quando a gente fizer a próxima aula, a gente também eu vou perguntar para vocês se esse for foi incorporado, pelo menos se vocês entenderam a lógica que está por trás dele. Então, assim, o que eu quero, né? Eu parei aqui para falar do for, porque eu estava fazendo esse sample de um tamanho de número de valores, ou tentando recriar essa ida a campo, onde a gente faz uma amostra do tamanho dos palmiteiros, dos palmitos na floresta, e eu queria fazer isso muitas e muitas vezes. Então, essa é a ideia. Eu quero repetir esse experimento muitas e muitas vezes. Eu quero repetir essas linhas de comando. E eu não quero só repetir essa linha de comando, eu quero guardar essa informação que está aqui. Então, é isso que eu quero fazer com esse for. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer, e essa lógica é bem importante também, já que eu vou guardar a informação dentro do meu ciclo, eu preciso criar o objeto que vai guardar essa informação ao longo do ciclo. Tudo bem? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente vai fazer esse tipo de ciclos, né, de iterações, é se perguntar, bom, eu quero guardar alguma coisa a cada iteração? Eu quero guardar uma informação. Então, se eu quero guardar essa informação, então eu preciso estruturar um objeto para receber essa informação, e é isso que eu estou fazendo aqui nesse objeto. Eu estou criando um objeto onde eu vou guardar o resultado de amostras de 10 palmitos que foram coletados lá em Carlos Botelho. Então, estou indo lá para Carlos Botelho, estou pegando uma amostra de 10, lógico que eu não vou para Carlos Botelho, eu vou para aquele vetor que eu tenho a informação do censo, dos palmitos de Carlos Botelho, pego 10, tiro a média e guardo nesse vetor. Então, esse vetor aqui é o vetor onde eu vou armazenar a informação. E eu estou preenchendo esse vetor com NAs. Então, estou reproduzindo NA 1000 vezes, ou seja, eu quero fazer 1000 iterações e quero guardar 1000 vezes esse exercício que a gente está fazendo, que é aí pegar 10 valores de tamanho de palmito, tirar a média e guardar. Tudo bem? Então, é isso que eu quero fazer. E aí, a partir desse momento que eu criei esse objeto, então, se eu pegar o res aqui, 10, e olhar as primeiras 10 posições, 10.
eu tenho são NAs. Tá? Então, é esse vetor aqui de NAs. Então, 1000 NAs eu vou ter aqui nesse vetor. E aí eu vou criar o for. For com quantas iterações? O que eu vou colocar nesse resultado? 1000 iterações. Então, o objeto de resposta tem 1000 posições e eu quero colocar a cada posição o resultado referente a essa ida a esse conjunto de informações e tirando 10 valores desse conjunto de informações. Então, estamos lá. Eu vou criar o for, vou criar um contador classicamente chamado de i, ou de j, ou de ii, ou jj. Vocês vão encontrar esses valores como sendo, esses nomes, né, como sendo as coisas mais usuais que a gente usa para o contador, mas não precisa ser o i, pode ser qualquer outra coisa. Você que cria, você que está criando esse objeto aqui no momento que você colocou ele no for. Então, qualquer palavra, qualquer caractere funciona. Então, estou aqui, criando o i, ele vai pegar aqui valores que vão ser atribuídos a ele? O valor de 1 até o valor de 1000. Então, uma sequência de valores inteiros que vai de 1 a 1000. Na primeira vez que ele vem aqui, esse valorzinho aqui é 1. Tudo bem? E se ele é 1, significa que o resultado dessa operação vai ser atribuído à posição 1. Na segunda vez que eu passo aqui, o i vai ser 2. E ele vai atribuir, então, o resultado dessa operação à posição 2. Na terceira vez que ele passa aqui, o i é 3. E ele vai atribuir, então, esse valor que está aqui à posição 3. E esse valor, ele vai ser sempre o mesmo valor? Não vai, porque a gente está fazendo um sample. A gente está fazendo uma amostra de 10 valores desse objeto que está aqui, desse vetor que tem quase 2000 posições. Tudo bem? Vou fazer isso agora. Vocês vão ver que como é rápido. Então, olha o tanto, já foi, né? Já fez as 1000 operações que precisavam ser feitas. Fez rapidamente, a gente armazenou esses 1000 valores, tá? Então, esse que é o grande lance do for. A gente estava aqui fazendo isso nessas linhas de comando, a gente precisava fazer isso 1000 vezes, eu fui lá rapidamente, estruturei isso aqui dentro de um for, e fiz isso rapidamente e armazenei as 1000 informações. Se eu rodar essa linha de novo aqui, eu não tenho mais NA nessa posição. Eu tenho os valores que foram calculados da média de 10 tamanhos de palmeiras a cada uma dessas posições. Vou dar uma paradinha. Acho que agora deu uma clareada. O pessoal disse que agora entendeu. Ótimo, maravilha. Então, vou avançar um pouco mais, tá? Então, eu tenho esse objeto que eu criei aqui, com 10, amostra de 10, né? 1000 vezes amostras de 10. E eu vou criar um outro objeto agora, que é o resultado para amostras de 100. Então, eu vou fazer também 1000 amostras de 100 desses valores que estão lá. Então, estou criando um outro objeto e estou fazendo a mesma operação com a única diferença que agora a minha amostra tem 100 valores, tá? Não é mais 10, são 100. E aí eu vou fazer tudo de novo, rodar, rapidamente roda, em poucos milissegundos. E agora, vamos olhar esses objetos que estão ali, tá bom? Eu vou fazer os gráficos aqui, não vou me ater muito a essas linhas de gráfico, porque senão a gente vai perder muito tempo se eu ficar explicando para vocês cada um desses argumentos que eu estou usando aqui. Depois eu vou deixar esse script para vocês olharem, se vocês tiverem dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas também. Mas, basicamente, eu sempre começo do mesmo jeito. Eu comecei abrindo uma janela gráfica de um certo tamanho, mudo alguns parâmetros gráficos, e faltou o las. Também não preciso. As igual 1. Mudei. E agora eu tô fazendo... Voltar numa dúvida de antes? Pode sim. A Renata perguntou por que você criou o vetor com NA primeiro e não colocou os valores direto lá. Tá bom. Eu vou explicar isso porque isso é bem importante. Eu deveria ter falado, eu esqueci de falar. Quando você
cria o objeto que vai armazenar os valores, é importante, uma boa prática, não precisa ser feito dessa maneira, mas é uma boa prática você colocar NA e preencher esse objeto todo. Por quê? Porque se você tem algum problema no seu ciclo, na hora que você operar esse vetor, logo em seguida, a operação desse vetor vai dar NA. Então, pensa que em algum desses ciclos que estão ali, desses 1000, desses 10.000, desses quantos ciclos você quiser fazer, você vai ter operações rodando ali, e se por acaso uma operação der algum resultado problemático, não vai ser atribuído nada àquela posição, por exemplo, e aí você vai continuar tendo naquela posição o NA. E aí, quando você operar esse objeto, né, se você fizer qualquer operação nesse objeto aqui, logo em seguida, você vai saber que deu algum problema no seu ciclo. Tá? Se por acaso eu pedir o desvio padrão desse objeto e sair NA como resultado, eu já vou saber, falei, puxa, algum lugar do meu vetor eu tive problema na hora de atribuir o resultado daquelas operações que estão ali. Então, NA é uma coisa que dá para a gente alguma segurança depois, né? Saber que não tem nenhum NA em nenhuma posição desse vetor de resultado nos ajuda a encontrar problemas, tá? Então, uma boa prática é produzir os NAs. Eu podia ter colocado 0, mas se tivesse colocado 0, esse resultado aqui, quando eu faço essa operação, ele vai funcionar, ele vai considerar 0 como sendo uma informação, né? Ele vai calcular o desvio padrão considerando o 0 como sendo um valor, e 0 não é o valor, né? A gente só atribuiu ali, e o NA é a melhor coisa para a gente fazer isso, tá bom? Eu não sei se faz parte da dúvida também ou não sei se ficou claro, mas você tem que criar o objeto fora do loop, né? Você tem que criar primeiro o objeto, depois você coloca o fora. Porque se você criar seu objeto dentro do fora, toda vez que você... Desculpa, Lê. Toda vez que você vai rodar o fora, ele vai criar o objeto de novo. Então, primeiro você criaria um objeto que tem só a primeira posição, aí no segundo fora você criar o objeto que só tem a segunda posição, e assim vai. Então, você sempre tem que criar o objeto fora, e depois você roda o loop para você armazenar esse resultado. Ó, vamos ver o que vai acontecer com o que a Jennifer falou, né? Então, se você não criou objeto fora, se você vai criar o objeto aqui dentro, o que vai acontecer é que a cada ciclo esse objeto vai ser criado. Criado com o quê? Com NAs. E aí, a posição do ciclo vai ser atribuído o valor lá que está fazendo esse cálculo. Só que, na segunda vez que voltar aqui, aquele vetor que foi criado na primeira vez, ele vai ser recriado e vai ser sobrescrito. E ele vai ser preenchido com NAs completamente. E aí, vai ser atribuído a ele esse resultado dessa operação na posição do ciclo. Ou seja, vai ser um vetor de NA com só o último valor preenchido com valor. Vocês conseguem perceber isso? Então, ó, vou fazer isso para vocês, tá? Então, isso aqui não vai mais existir porque vai ser sobrescrito. Vamos primeiro fazer aqui, ó, o resultado dessa operação com desvio padrão. Tá, NA. Tem que dar NA. Por quê? Porque a gente vai ter todo esse vetor preenchido com NA menos a última posição. Aqui a última posição, ó. Ele foi preenchido. Então eu fiquei criando esse objeto muitas vezes, fui atribuindo a ele um valor, só que logo em seguida eu sobrescrevi ele no próximo ciclo. Então é isso que a Jennifer estava falando. É isso, né, Jennifer? Então é importante vocês criarem esse objeto onde vai ser guardado a informação fora do ciclo logo antes de você começar esse ciclo, tá? Com o número de posições que você quer. Essa é a boa prática da gente fazer esses ciclos. Ale, tudo bem? Oi. Oi. Ainda na mesma dúvida.
Mas, assim, se não colocar o NA e o ciclo apresentar algum erro, o que aconteceria? Se o ciclo apresenta um erro, o ciclo para. Se o erro for um erro de comando no R. Então, assim, para como se para qualquer comando, vai parar com uma mensagem de erro. E você, para saber aonde que ele parou, é só você olhar o contador. Então, o I, ele vai estar parado na posição que deu problema, tá bom? Então, essa é a minha dica. Então, parou lá o ciclo, teve um problema. Aonde que foi o problema? Foi na posição que o I está apontando para você. Então, isso é um cenário. O outro cenário aconteceu algum problema no cálculo do valor, mas assim, não foi um erro de código. Simplesmente deu um problema, e aí esse problema vai lá estar atribuído àquele lugar, ou ele pulou algum dos ciclos, das interações, que seja um outro problema que não é problema de código. Aí não para, o ciclo termina, e aí você vai ter naquela posição o NA. Tudo bem? Então, depende do erro. Se o erro for um erro grosseiro de código, ele para. Se o erro não for um erro grosseiro de código, mas for um erro da forma como você imaginou, como, por exemplo, esse erro que a gente acabou de construir aqui, né, de construir o objeto lá dentro, percebam que ele rodou, né? E aí a gente vai ter esse resultado que eu mostrei aqui para vocês. Tá? E o warnings também. O warnings ele não para, ele continua, vai dar os avisos, e aí vai continuar o ciclo e vai terminar o ciclo com os warnings. Ele só para mesmo com erro. Bom, eu construí aqui... eu estou aqui, né? Isso. Eu construí aqui primeiro o histograma com as amostras de n igual a 10. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem a distribuição de valores da média dos euterpes quando a gente tem amostras 10. Tá? Esse aqui é a distribuição desse exercício que a gente fez, que foi ir lá e fazer a amostra de 10 e pegar e tirar a média. Agora, eu vou construir o gráfico aqui embaixo das amostras 100. Olha a diferença desses dois gráficos. Então, assim, quando eu faço a amostra 10, a minha imprecisão na estimativa do valor da população, ela é muito grande. Ou seja, eu posso ir lá, por exemplo, e fazer uma média numa amostra de 10 que seja mais que 40, tá? Quase 45. E eu posso ir lá também e tirar valores de média dessa amostra de 10 que sejam menores do que 25, né, próximos a 20. Isso acontece simplesmente porque eu fiz uma amostra. E aqui está o nosso parâmetro da população. A gente vai ter a concentração de valores mais próximos do que é o valor da população, mas vai ter esse formato aqui mais espalhado dos valores, porque a amostra é muito pequena. Quando eu faço amostras maiores, como é o caso aqui do meu segundo gráfico, só deixa eu rodar essa linha de comando que eu esqueci aqui. Pronto. Agora a amostra de 100. Então, na amostra de 100, eu fiz também 1000 amostras de 100. E olha o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um achatamento. Então, a probabilidade de eu ir lá e fazer e coletar valores muito grandes ou muito pequenos em relação ao valor da minha população que eu quero estimar é menor. Tá? Eu vou ter uma variação também na hora que eu fizer a amostra. E aí, essa variação vai ser bem menor do que quando a gente tem uma amostra só de 10. E essa é a lei dos grandes números da estatística. Então, quando vocês ouvirem falar de lei de grande número, é isso. Quando você tem uma amostra em que você tem muitos elementos, você consegue representar melhor, a partir desses elementos, a estimativa da população. Ou seja, você também vai ter variação, mas essa variação ela vai tender a ficar mais concentrada no valor próximo ao valor da população. Quando você tem amostras pequenas, a possibilidade de você variar mais, né, fugir mais do que seria a estimativa da população, vai ser maior. Tudo bem? Isso é um conceito central
Isso aqui é a variabilidade associada a um elemento das possíveis variações que a gente tem associadas às nossas variáveis, tá? Essa é a variação associada a esse procedimento da gente ir lá e pegar parte do todo. A gente foi lá e pegou só uma amostra e não pegamos toda a informação que tem daquela população que está ali, tá? Então, só de fazer a amostra, a gente já tem essa variabilidade associada ao nosso estudo. E a gente precisa ter consciência disso. Então, por isso que a gente está sempre buscando amostras um pouco maiores, para ter mais precisão na hora de estimar os parâmetros da população. Tudo bem? Quero mostrar mais uma coisa para vocês aqui, que é um outro conceito fundamental na estatística. Então, vou fazer outros 2 gráficos aqui para vocês, para exemplificar essa questão. Isso aqui é a nossa população. Vocês lembram? Quando eu mostrei, o primeiro histograma que eu mostrei aqui na aula, a gente mostrou a distribuição dos valores dos tamanhos de palmito, que são o nosso censo, ou seja, a nossa população. A distribuição da nossa população é isso aqui, do tamanho dos palmitos. Tudo bem? A distribuição dos valores, e tem uma média, né? A média do tamanho do palmito está aqui, ó, para a nossa população. A distribuição dos valores Res 10. Ah, já sei sim, eu mexi nesse objeto aqui. Isso. Ele tá cheio de NA. Eu fiz essa mudança aqui, ó. E eu não resolvi ela depois, tá? Res 10. Então, a gente tem a distribuição dos nossos valores que está aqui representado por esse histograma. Então, os nossos valores na nossa população têm essa distribuição. Agora, a distribuição da nossa amostra, se a gente repetisse muitas e muitas vezes a amostra de 10 valores, ela tem essa distribuição. Ou seja, não importa qual a distribuição dos seus valores na população, se você tem a distribuição das médias, essa distribuição das médias vai ter uma distribuição normal. Isso é a teoria do limite central. Tá? Então, independente de como está a distribuição da variação na sua população, a distribuição de um parâmetro que é a média das suas amostras, ela vai ter a distribuição relacionada a uma distribuição normal. Tudo bem? Legal. Então, aqui o importante, além desses conceitos teóricos, para nós, aqui o que é importante é vocês terem, como programação, né, de aprendizado da linguagem, terem entendido esse for que está aqui. Tudo bem? Bom, então eu vou continuar só um pouquinho aqui, acho que essas questões são as questões principais associadas, mas eu queria dar um exemplo para vocês mais palpável. Então, vamos olhar um exemplo que é um pouco diferente. Então, eu estou lá olhando só o parâmetro da população e estou tentando fazer estimativas desse parâmetro da população, que é a média do tamanho dos palmitos. Foi isso que a gente fez. Mas normalmente não é isso que a gente faz, né? A gente faz mais do que isso. A gente vai lá e faz uma pergunta. A gente quer saber algo sobre aquelas populações de palmito. Por exemplo, eu posso me fazer uma pergunta sobre os palmitos, se eles têm tamanhos diferentes em média. Se, em média, os palmitos de Carlos Botelho, que estão aqui na encosta da Serra do Mar, são diferentes em média do que os palmitos da Ilha do Cardoso. E posso ser mais específico ainda com relação a isso. Eu posso ter previamente umas hipóteses relacionadas a essa diferença. Então, na encosta, o palmito, ele cresce sobre solos que são solos argilosos, que têm mais nutriente. Na restinga, quando os palmitos crescem, eles estão em solos de areia branca, que quase não tem nutriente nenhum.
né? Então, que foram muito lixiviados, que você já não tem quase nada lá de nutriente. Então, são situações ambientais muito distintas com relação às condições edáficas, as condições de solo. E aí, eu posso ter uma hipótese relacionada. Então, a minha pergunta é, o palmito em Carlos Botelho são maiores, em média, do que os palmitos na restinga da Ilha do Cardoso? E a minha hipótese, nesse caso, é de que o palmito em solos mais argilosos e ricos e férteis, eles crescem mais que os de solos arenosos. Então, o limite de tamanho para essa espécie nessas condições vai ser diferente. E eu tenho uma predição associada a essa hipótese, que é a média do perímetro dos palmitos em centímetros em Carlos Botelho é maior que a média dos perímetros dos palmitos na restinga da Ilha do Cardoso. Tudo bem? A diferença entre um e outro, a hipótese, é que a hipótese é feita de uma forma mais teórica. Tá bom? Percebam que aqui eu estou usando variáveis teóricas, o que é fertilidade eu nem sei. Aqui eu já estou falando mais nas variáveis operacionais, eu estou falando na média do perímetro do palmito. Então aqui já são as variáveis que a gente está medindo lá em campo. E eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma afirmação, né? Então, assim, a nossa inferência estatística, ela está associada ao quê? Eu quero falar assim, eu quero responder essa pergunta, afirmando algo. Então eu quero ir lá e falar assim, ó, é diferente. Os palmitos em Carlos Botelho, sim, são maiores do que os palmitos na Ilha do Cardoso. Se eu fizer uma amostra desses palmitos, eu vou ver, por exemplo, uma diferença, que pode ser, por exemplo, de 10 centímetros de perímetro. Então, em média, os Carlos Botelho tem 10 centímetros a mais do que a Ilha do Cardoso. A partir desse ponto, o que eu posso fazer? Eu posso afirmar que os palmitos de Carlos Botelho são maiores do que da Ilha do Cardoso? Sim, eu posso, porque meus dados estão dizendo isso. Se eu peguei e fiz a amostra lá em Carlos Botelho, fiz a amostra na ilha, e dessa amostra eu tirei a informação de que os palmitos de Carlos Botelho são maiores do que da Ilha do Cardoso, eu posso sim fazer a afirmação. Não tem problema nenhum, eu tenho os dados para poder, né, me basear para fazer essa afirmação. A grande questão é que eu quero associar a essa afirmação a minha incerteza. Da onde vem a incerteza? Ela vem de várias fontes, mas também vem desse problema que a gente tem aqui, de você simplesmente ter valores diferentes associados simplesmente porque você foi lá e fez uma amostra. Então, pode ser que, por acaso, por sorte ou por azar, você foi em Carlos Botelho e fez uma amostra de 10 palmitos, e foi na Ilha do Cardoso e fez uma amostra de 10 palmitos, e você teve a diferença entre essas amostras com valor de 10. Isso é possível de acontecer. Tudo bem? Então, se é possível de acontecer, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a minha afirmação, falar assim, não, Carlos Botelho são maiores do que a Ilha do Cardoso. Mas eu quero associar a essa afirmação essa medida de incerteza, essa medida de imprecisão com relação a essa minha afirmação. Esse que é o grande lance, e a gente vai fazer o cálculo dessa imprecisão agora. Aqui eu estou lendo um outro conjunto de dados, que são as amostras. Eu fiz 2 amostras, uma em Carlos Botelho e uma na Ilha do Cardoso. Então eu tenho amostras de 100 palmitos. Eu fui lá na Ilha do Cardoso, peguei 100 palmitos e peguei os valores associados a esses 100 perímetros à altura do peito, tá? E fiz a mesma coisa para a Ilha do Cardoso, quer dizer, desse arquivo que está lá na minha área de trabalho. Então essa é a informação. Aqui eu estou transformando esse vetor local em fator e estou colocando Parque Estadual da Ilha do Cardoso, PEIC, em ordem com relação ao Parque Estadual de Carlos Botelho. Eu estou só ordenando esses níveis e colocando isso como sendo um fator. E aí eu posso fazer algo que é usar o t-apply para pegar o PAP, perímetro altura do peito, e indexar esse perímetro pelo local e pedir para tirar a média. É isso que eu estou fazendo aqui, nessa parte do comando. Tá? Então a média os palmitos ali são 25,5 para a Ilha do Cardoso e 35,6 para Carlos Botelho.
Tá? Então, isso veio da onde? Veio da minha amostra. Fui lá e fiz uma amostra de 100 em cada uma dessas localidades. E eu posso pedir para fazer a diferença desses valores. O que é a diferença dos valores? A diferença dos valores aqui para nós, ele vai ser algo que representa a minha hipótese. Então, esse valor, essa síntese de informação, ele tem a ver com a minha hipótese que estava lá quando a gente fez a pergunta, tá? Então, a nossa pergunta era, será que os palmitos de Carlos Botelho são maiores que os da Ilha do Cardoso? E se são, então, assim, como eu represento essa diferença do tamanho dos palmitos? A diferença dos tamanhos dos palmitos, para nós, vai ser esse valorzinho aqui, ó, a diferença da média entre as minhas amostras nesses dois locais, que é de 10,15, mais ou menos. Tudo bem? E eu posso fazer algo que é criar um cenário entre as localidades, usando só os meus dados. O que seria um cenário onde não há diferença nos meus dados? Seria um cenário onde tanto Carlos Botelho quanto Ilha do Cardoso são provenientes da mesma população, ou seja, da população em que a média é a mesma. E eu faço isso com os meus dados, fazendo isso aqui, ó. Eu estou fazendo uma amostra do meu vetor de valores. Eu estou bagunçando esse vetor de valores usando a função sample. Então, o sample dá aquela bagunçada nesse objeto que está aqui, que é o papo. Tudo bem? Se eu bagunço esses valores, significa que o que estava ordenado e associado às localidades, a Ilha do Cardoso ou a Carlos Botelho, eles vão simplesmente perder a estrutura. Né? Vão ficar em ordens distintas. Que ordem? Uma ordem ao acaso, ou seja, uma ordem que já não tem mais essa diferença que a gente tinha quando a gente fez a medida de Carlos Botelho e Ilha do Cardoso. Se eu fiz isso uma vez, olha como é que vai a minha diferença agora. Vai para outro valor. 3.0. Se eu fizer de novo esse vetor aqui, vou dar esse código de novo, menos 3.5. Nesse caso aqui, a Ilha do Cardoso foi maior do que Carlos Botelho, mas isso porque eu estou bagunçando o vetor. Esse vetor de informação dos perímetros. Isso é um cenário onde qualquer variação que emergir dessa diferença entre as duas localidades, ela é simplesmente pelo acaso de eu ter balançado essa informação, chacoalhado esse vetor de perímetros que estão ali. Tudo bem? Se eu fizer esse cenário onde a variação é ao acaso, a gente vai ter algo para comparar o nosso observado com o que seria gerado pelo acaso. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então, quando eu faço essa bagunça, estou pegando as primeiras 10 posições desse vetor de perímetros. Se eu faço a bagunça aqui, ó, com sample nesse vetor de perímetro e pego as 10 primeiras posições, vão ser outros valores. Tá? E por isso também as diferenças vão ser muito diferentes. Se eu fizer isso muitas e muitas vezes e guardar esse resultado, eu posso criar algo que é o que era esperado se a gente tivesse essas variações acontecendo simplesmente pelo acaso de fazer amostras. Aqui eu estou colocando 1000 nesse objeto. E aqui eu estou criando o NA 1000 vezes, porque o NSIM agora é 1000. Tá? Então, fiz a mesma coisa que eu fiz em cima, só que em vez de colocar o 1000 nessa posição, eu estou colocando o 1000 nesse objeto. Se eu colocar 10.000 aqui, os ciclos que eu vou criar vai ser de 10.000. Então, só estou criando aqui o número de simulações que eu vou fazer. Eu vou colocar na primeira posição desse objeto que tem 1000 NAs, eu vou colocar o quê? O meu observado. Então, essa é uma prática comum que a gente vai usar em aulas futuras, quando a gente fizer essa coisa de simular mais esses cenários nulos.
que a gente guarda o observado como sendo uma das possibilidades. Lembra que a gente chacoalhou o vetor de perímetros? Quando a gente chacoalha esse vetor, uma das possibilidades ao acaso de arranjo desse vetor é o arranjo que a gente conseguiu nos nossos dados, né? Então, essa é uma possibilidade de arranjo, e por ser uma possibilidade de arranjo, a gente guarda ele na primeira posição desse nosso cenário nulo. Vamos lá guardar essa informação. E aí eu vou fazer o ciclo aqui para guardar valores nesse resultado aqui, nesse objeto de resultado. Só que em vez de começar no 1, eu vou começar no 2. Por quê? Porque o 1 já está preenchido com a minha observação. Eu vou lá e fazer esse ciclo muitas vezes, 1000 vezes. E agora eu posso olhar essa distribuição de valores montando um histograma. Estou abrindo uma nova janela gráfica, e esse é meu histograma associado a essa diferença que foi criada simplesmente bagunçando nossos valores que estão na nossa amostra. Esse valor que está aqui é o nosso observado. Qual que vocês acham que é a possibilidade da gente ter esse observado, valores iguais a esse observado, gerados pelo acaso? É alta ou é baixa? É muito baixa. A gente gerou aqui o acaso na bagunça desses vetores, e esse acaso, que é você tirar amostras só que bagunçadas, ela gera valores que são da ordem de 10 ou maiores que 10 pouquíssimas vezes. Quantas vezes? A gente pode calcular. Vamos lá olhar no vetor de resultado, quantas vezes você criou valores que são iguais à nossa diferença observada. Então, isso aqui é um vetor de verdadeiros e falsos, onde qualquer valor que seja maior ou igual a essa diferença, que é o nosso 10 e alguma coisa lá, né? 10.15, se for maior ou igual, vai ser verdadeiro. Se for menor, vai ser falso. Se eu somar esses valores todos, esses verdadeiros e falsos, eu tenho só um valor que foi igual, que é justamente aquele valor que eu coloquei na primeira posição. O acaso mesmo não gerou nada de valores que são iguais. E aí eu vou aqui, certo? E vou dividir esse objeto pelo número de simulações que eu fiz, aquele 1000 que está ali. E vou guardar esse valorzinho aqui nesse objeto que eu estou chamando de p-valor, e vamos dar uma olhada nele. Esse é o p-valor da estatística. Essa é a incerteza ou imprecisão que a gente tem ao fazer a afirmação de que existe diferença entre a média dos palmitos em Carlos Botelho em relação à Ilha do Cardoso. Então, essa probabilidade aqui é muito pequena, né? É 0,1% de possibilidade de eu incorrer em erro ao fazer essa afirmação. Essa é a nossa medida de incerteza, essa é a nossa medida de imprecisão ao fazer a inferência que a gente quer fazer sobre os tamanhos de palmito em diferentes localidades. Deixa eu só mostrar para vocês o que é essa simulação com uma figura. Aqui seriam os nossos dados. Então, essa é a representação dos valores de Carlos Botelho azul e da Ilha do Cardoso em vermelho. Tá bom? Esse é o gráfico dos dados. E esse aqui é a distribuição dos nossos valores nesses histogramas que estão aqui. O que eu fiz na minha simulação? Eu baguncei esses valores. Eu coloquei valores de um lado para outro e fiz a média e fiz a diferença desses valores. Vamos ver isso numa simulação de gráfica, né? Eu estou fazendo isso que eu fiz para vocês. Os valores azuis, eles estão pulando de um lado para outro, e os vermelhos também. Então, a cada vez que eu pulo, eu calculo a diferença entre as duas médias. E é isso que a gente está fazendo quando a gente criou o cenário nulo. A gente está fazendo isso e estamos calculando essas diferenças que estão aparecendo aqui em cima. Tudo bem? Essas diferenças eu estou guardando naquele vetor.
Ou seja, essa diferença que está ali, ela só é gerada por essa bagunça que eu estou criando, por essa aleatorização que eu estou fazendo nas posições desses valores, jogando um para o lado e outro para outro, tá? E a cada vez eu calculo, e a nossa distribuição desses valores de diferença é aquilo que eu mostrei para vocês, em que a probabilidade de ter valores que sejam iguais ou maiores do que aquele 10 é muito pequena. Ninguém está vendo 10 aqui, né? A gente vê 3, 1, menos alguma coisa, tá? Então isso me dá confiança para afirmar que os palmitos de Carlos Botelho, de fato, eles são maiores do que os palmitos da Ilha do Cardoso, e eu faço isso com bastante confiança porque a minha probabilidade de incorrer em erro é muito baixa, é menor do que 0,1%. Tá bom? E esse é o p-valor, isso é o que a gente calcula de imprecisão quando a gente está fazendo essas inferências, ou seja, essas afirmações no nosso trabalho. Então, o que vocês querem no trabalho de vocês? É chegar lá no final e falar assim, olha, é isso que está acontecendo. E tem que falar, é isso mesmo que está acontecendo. Só que daí você vai colocar lá no final, e a minha incerteza com relação a isso é muito baixa. Você vai fornecer ao seu leitor, né, o teste que você fez e a probabilidade associada a esse teste, que é o p-valor que vocês vão calcular. Ale. Sim. Eu acho que eu perdi se você atribuiu alguma coisa a esse objeto res de resultado. Atribuir sim, ó. Aqui, ó. Aquela diferença depois de bagunçar o vetor de dados. Que é o que a gente fez nessa linha aqui em cima, né? Então, essa diferença. Isso aqui é o observado, né? Sem bagunça nenhuma. E aqui eu peguei só os valores de perímetro e baguncei os valores de perímetro. Mantive o valor de localidade na mesma ordem que ele estava antes. E aí ele faz essa bagunça que está sendo representada aqui nesse gráfico. Tá, obrigada. Tinha perdido essa parte. Você que já viu essa aula, Bia, acha que vale a pena ver de novo? Sim, eu tô lembrando da disciplina. A Bia viu essa aula um pouco diferente durante o curso de planejamento e análise de dados que a gente deu, né, no semestre passado. Eu estou perguntando porque algumas coisas, o conceito que eu estou apresentando é esse conceito mesmo, estou repetindo para ela. O que eu estou focando agora é no código, nessa disciplina a gente não mostra código, né? A gente usa uma interface para fazer essas operações. No caso, a gente fez essa parte no Excel mesmo, dá para fazer no Excel. Mas vocês vão fazer no tutorial usando esses códigos, usando o for e tentando construir esse cenário nulo a partir de códigos do R, tá bom? E acho que para você, Bia, vai ser esse o desafio, né, de você primeiro tentar fazer com que esses conceitos fiquem melhor sedimentados e conseguir operacionalizar isso no código, tá bom? Para quem quiser um desafio maior, eu posso deixar até o código dessa figura aqui. É um GIF. Essa figura nada mais é do que a gente fazer vários gráficos, um atrás do outro, dentro de uma mesma janela gráfica. Então, o dispositivo gráfico está aberto, eu vou lá e faço um gráfico, depois eu faço outro, depois eu faço outro. E como é que eu faço um gráfico depois do outro? Eu faço um monte de código de gráfico? Não. Eu coloco isso num for. E eu coloquei isso num for e fiz muitas e muitas vezes esse gráfico sendo salvo, e depois coloquei isso dentro de um GIF, né? Então, um GIF é uma figura onde você tem essas figuras sobrepostas, né? No chat. É para eu falar? Tá. Cristina, eu vou deixar sua dúvida para depois, que eu acho que não tem a ver com essa parte exatamente, tá? A Letícia perguntou se, então, toda vez que ela vai calcular o p-valor, ela tem que bagunçar esses dados com o sample. Não.
O que eu estou fazendo aqui para vocês é tentando apresentar para vocês o p-valor de uma forma mais intuitiva. Então, a próxima parte é vocês perceberem que o p-valor que vocês calculam na estatística, com os testes estatísticos, eles são a mesma ideia que está por trás disso, que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é uma forma específica da gente fazer, que eu vou falar para vocês daqui a 2 aulas para frente, quando a gente falar sobre reamostragem. Tá? Então, isso aqui é para ilustrar apenas qual que é a lógica que está por trás do p-valor. Essa é a lógica, independente do teste que você usa. Tá? Só que o que acontece nos outros testes é que a gente não está fazendo essa bagunça com os dados. A gente está partindo de estatísticas que fizeram essa bagunça para a gente antes, né? Eles fazem isso, ou seja, qual que é a probabilidade de você incorrer em erro a partir da estatística do teste, por exemplo, T. Então, já que você perguntou, eu vou aqui fazer a bagunça associada ao teste T. Então, a gente tem no teste T, então o teste T está lá disponível para a gente também no R básico. Quando a gente abre, existe uma função chamada teste T, e ela tem um X lá que você precisa dar o vetor. No nosso caso, tem que ser o vetor de Carlos Botelho, porque eu quero fazer a hipótese de que Carlos Botelho é maior do que Ilha do Cardoso. Então, eu quero colocar aqui PAP, só que eu quero só de Carlos Botelho. Então, eu vou fazer euterp local igual a quê? A Parque Estadual de Carlos Botelho. E vou repetir isso aqui. Os teclados não estão funcionando. Ctrl Y, tá. Só que aqui eu quero fake. Ele me dá o resultado também associado a esse teste com um p-valor. Um p-valor aqui que também é muito baixo. Tá? Ele é quase zero. Então, ele calculou também aqui a partir de uma estatística. Nós, quando fizemos a nossa simulação, a gente baseou a nossa estatística numa estatística de interesse para nós, no caso que a gente mostrou aqui para vocês, a diferença. Essa é a nossa estatística que a gente usou para construir a distribuição dessa estatística, que é a distribuição da estatística da diferença, no cenário nulo. O que os testes fizeram para a gente? Eles fizeram a distribuição. Essa distribuição, não é essa distribuição não, ela está aqui, no meu gráfico aqui em cima. Quando a gente fez esse resultado, e colocamos esse resultado num histograma, a gente está criando a nossa estatística. Essa estatística chama Planeco. Tá? Eu criei a estatística Planeco. A estatística Planeco é a diferença entre as médias, e aí eu criei meu teste aqui, e a partir desse teste eu calculei o p-valor. O que o teste T faz? O teste T tem uma distribuição teórica de variação por trás dele, que é a distribuição T de student. É essa distribuição, basicamente. Só que é outra estatística. A estatística que está por trás do teste é a diferença sobre o desvio padrão dessas diferenças, de cada um dos dois valores. Então, é uma outra estatística só, que é uma estatística padronizada, que você consegue ir lá, calcular ela para os seus dados, e a partir do cálculo que você faz dessa estatística nos seus dados, você vai para uma tabela do teste T, e nessa tabela você olha lá, se eu tenho um grau de liberdade de tanto e tanto, aí essa tabela
eu pego o meu t-valor, que é o nosso diff observado, você tem o seu t-valor também observado, e o seu t-valor vai ser colocado dentro de uma distribuição de um cenário nulo, como essa que a gente construiu. Então a resposta simples para você é não. Você não está sempre bagunçando, você vai bagunçar quando você estiver nesse escopo de você querer construir a sua própria distribuição de cenário nulo, e isso são as técnicas de Monte Carlo. Também são técnicas usuais que a gente usa para fazer esse cálculo da imprecisão que a gente precisa calcular.